O que é ser um musicólogo? Faço uma pergunta para mim mesmo. Eu não procurei no Google, no YouTube, mas eu me intitulava um bom musicólogo. Não sou o melhor, existem outros. Porque eu acho a palavra musicólogo bem apropriada para pessoas que têm conhecimento não de tocar música, não de estudar música, mas tipo conhecer os cantores, as músicas, quem canta, sua origem, não precisa se aprofundar muito. Então, se por exemplo, essa música, uma música que está passando ali na rua e você fala quem canta é esse. Ninguém te falou, mas você sabe quem é que canta. De um filme, alguma coisa. Isso para mim é ser musicólogo. Mas ele abrange desde música, desde que as músicas mais populares, lógico, né? E que abranja do passado. Por exemplo, meu filho tem 20 anos, conhece música da época que ele não era nascido e da época que eu não era nascido. Então ele conseguiu, hoje com a tecnologia, avançar ou retroagir ao tempo passado, conhecer as músicas, gostar das músicas, tanto é que ele gosta, e conhece algumas outras que eu não tinha descoberto ainda. E o que eu acho interessante, isso é um musicólogo, para mim, né? Mas eu não sei se tem uma definição no dicionário ou no próprio YouTube ou Google. Ah, eu conheci pessoas incríveis, pessoas simples, mas que são excelentes musicólogos. Eu não tenho um nome para eles, eles não tocam instrumentos. Um dono de casa, uma dona de casa, um açougueiro. O que é isso? Vocês são musicólogos. Tem um conhecimento incrível. Né? E um amigo meu, Beto, ele me conhece, ele me trouxe ele aqui, eu tenho cerca de 1000 vinis. Cada menino que eu derrubava para poder ver se ele tinha condições de saber o que era, simplesmente falava, não, o que é isso aqui? Ele já dizia antecipadamente coisas que eu não sabia. Ele é apenas um açougueiro, ou era um açougueiro na época, mas com um conhecimento incrível, tanto na área de música como na área de filmes, né? Então o cara tinha um conhecimento, me presenteou com alguns, alguns vídeos, inclusive de filme. Incrível, admiro. Em compensação, tem pessoas que não conhecem música, eles tocam, mas não conhecem nem o que está tocando. Ela toca essa música, ele toca, mas ele não sabe quem é que canta, quem cantou no passado, quem deixou de cantar. Então, esse eu ponho ele no topo da lista. E ainda tem um outro no topo do topo, que é o meu irmão daí, que conhece música. Ele é muito mais rápido que você fazer uma pesquisa no Google. Pergunta o nome de quem é essa música, que banda, ele fala o nome e tudo. Entendeu? Lá ele tá lá distraído lá, fazendo algum serviço. Você pergunta, que música é essa? Que música? Ele já fala a música e tudo. Entendeu? Por quê? Porque ele é um musicólogo. Esse para mim é um musicólogo. Musicólogo é aquela pessoa que, que, que de onde ela esteja, a qualquer momento que você colocar uma música para ele simplesmente vai dizer, é de fulano. Acabou. E é de fulano e acabou. E ele já acertou. E você, às vezes, não vai saber disso. Por quê? Porque somente aqueles que gostam da música, sabe? Ó, quem está fazendo essa voz é do fulano. Com raras, muito difícil algum erro. Isso é um musicólogo. Entretanto, eu não me acho. Eu me achava um bom musicólogo, mas não. Por quê? Eu me recuso a ouvir músicas que não prestam. Não prestam. Músicas que não prestam, por exemplo, da atualidade ou até mesmo do passado. Mas no passado as músicas eram boas mesmo, gente. Era, sabe, como muita coisa no passado era bom e outras. Olha, passamos por todas as fases do século XX ao XXI, que é esse que nós estamos. Nós temos
várias situações na Terra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a queda da Bolsa de Valores, depois, aqui no Brasil, em 64, a entrada do governo militar, entendeu? Então tivemos depois a era hippie, sabe? E foi vindo eras e sempre aqueles mesmos problemas. A guerra não parou. Mais de 50, 60 guerras já houve aí, nesse período aí. Século 20 e 21 ainda está tendo Israel, Hamas e não sei o que mais. E não para. Mas interessante que na Segunda Guerra Mundial apareceram muitas músicas boas, muitas músicas românticas. Como é que pode, né? Uma época tão conturbada, aparecer músicas boas. Mas apareceu. Cantores eram excelentes, com voz mesmo, não com enrolação, não com tecnologia de mesa. Cantores incríveis. Eu venho já da década de 60, então já tinha aí as músicas dos anos 50, mais aceleradazinha. Aí ainda tinha na memória da cabeça as serestas, as músicas boleros, Carlos Gardel, mas já estávamos na Jovem Guarda. Então a velha guarda passava e a Jovem Guarda. E a Jovem Guarda vem acompanhado com músicas românticas dos anos 50, The Pretties e outros grupos musicais, Poanca, Nil Sedaka, enfim, tantos outros, me perderia. Quando cá na italiana, Nico Fidenco, Sérgio Endrigo, Didier Cinquetti, Indio Come Ti Amo, enfim. Então, nesse período, 60 a 70, tivemos aqui no Brasil a Jovem Guarda, mas também as músicas de outros países muito influentes, como Beatles, só falar muito. Eu teria que parar para pensar e lembrar de um por um, mas teve The Hollies e outros grupos. Mas quando chega na década de 80, ela marca uma transição da minha vida, principalmente, e 80, 81, já tinha servido no exército, 82 estava servindo no exército. Então esse período é marcante, com músicas incríveis que marcaram, tocar e eu voltar no passado. Mas alguns cantores, por suas ideologias, eles foram jogados num armário bem longe da minha vida, para poder não sentir muita tristeza. Mas que tem uma coisa que eu tenho, sim, tem muito a ver. A partir do momento que eu sinto uma alegria, uma tristeza, como uma pessoa amou muito uma pessoa e essa pessoa depois decepcionou ela tem uma love e hate, é o que acontece. É um sentimento e outro sentimento brigando. Então essas aí eu coloquei. Mas tem outras que passam e deixam e marcam muito. E aí o que acontece? De 80 para cá vieram os adventos dos clipes, tudo. E depois, com o tempo, já não ficou mais uma música, uma coisa eletrônica, uma coisa, os caras fazendo umas papagaiadas. Às vezes a música era boa, mas aí o que acontece? Simplesmente essa parte eu prefiro deletar. Eu tenho na minha mente boas músicas, vou deixar lá guardadas. Enquanto aquelas antigas, aquelas são as músicas que me dão tranquilidade, as novas, quem é esse cantor? Não sei. E essa cantora também não sei. Que música é essa? Não tenho a mínima ideia. Aí faz assim. Se você não gosta, não guarde. Então por isso eu não me considero um excelente musicólogo, sim, mas não completo. Porque simplesmente quero esquecer essas músicas. E isso faz todo sentido. Então, não sou um bom musicólogo, né? Que o musicólogo deveria saber todas as músicas, não sei, rock, pesado. Estou nos anos 70, estou na época do progressivo, eu não sou obrigado a ouvir. Eu não ganho dinheiro com isso. Apenas eu gosto de boa música, então eu guardo quem é, quem seja, quando cantou, que hora, mais ou menos. E tem uma história atrás daquilo tudo. Entendeu? Aí eu prefiro não ficar perdendo meu tempo com essas músicas que eu não gosto, as antigas, que digo os anos 70, 60, que não faz muito sentido, e as de atual. E atual, por incrível que pareça, me manda eu cantar uma, simplesmente não existe. Não sou um bom musicólogo. É isso aí.